Olá, concurseiro! Eu venho hoje comentar aqui uma questão publicada lá no canal do Concurseiro Estatístico. Uma questão bastante interessante de seleção do mestrado da UFMG e porque envolve conceitos de probabilidade, conceitos bem básicos, mas que são muito poderosos para você resolver questões de concurso, questão de seleção. E eu achei uma questão bastante interessante para começar a abordar uma playlist de processos de seleção para o mestrado, para chamar a atenção aí dos estatísticos, né, que os conceitos básicos são muito importantes, tanto na teoria das probabilidades, como nas aplicações em estatística. O enunciado era o seguinte, né, um par de variáveis aleatórias discretas tem a função de probabilidade conjunta. Então temos aí uma expressão numérica para a função de probabilidade conjunta e a probabilidade de x assumir um determinado valor i e y assumir um determinado valor j era dada por θ elevado a i mais j mais 1. Os valores de i e j podem ser 0, 1 ou 2. Então, esse parâmetro θ é algum valor maior que zero e a função de probabilidade conjunta assume o valor zero caso contrário, né? Então, o exercício pedia basicamente para indicar se são falsas ou verdadeiras as seguintes afirmações. Então, temos aí expressões de θ envolvendo aqui a esperança de xy, né? Ou seja, né? Foi dada primeiramente uma expressão de θ, uma igualdade. Em segundo lugar, o estatístico deveria calcular a esperança de xy e, por fim, a esperança da distribuição marginal de x, ou seja, o valor médio de x. E temos aí então as opções da questão. E é muito interessante esse exercício porque, primeiramente, a gente deveria obter a distribuição conjunta. Então, nós sabemos que os valores de x e y são esses aqui que aparecem nessa tabela. Temos valores 0, 1 e 2 para x, assim como 0, 1 e 2 para y. E é bastante interessante em obter essa tabela da distribuição conjunta, porque nós deveremos substituir os valores i e j na expressão inicial. Bom, então nós sabemos aí que os pontos amostrais que são possíveis nesse exercício é o ponto 0 e 0, o ponto 0 e 1, o ponto 0 e 2. Então, se o i for igual a 1, teremos 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, e assim sucessivamente, né? Para o i igual a 2, teremos aqui os seguintes pontos amostrais. Então, veja que temos 9 pontos amostrais, né? E, obviamente, o nosso espaço amostral é formado por esses pontos aí. Temos aqui esses pontos novamente e temos aí o espaço amostral, né? Então veja como é importante. Se aqui nós temos o nosso espaço amostral, cada ponto amostral dessa distribuição deve assumir uma probabilidade maior ou igual a zero. Portanto, associamos, né, a cada ponto amostral uma probabilidade. Nesse caso aqui, não nula. Portanto, ao obter essa distribuição conjunta, é importante a gente substituir os valores de i e j e nós obtemos aí, então, as probabilidades em função do parâmetro θ dessa distribuição. E claro, se
A esse espaço amostral é atribuído, se nós temos, né, um espaço amostral, um conjunto de pontos, cada ponto, né, desse espaço amostral tem uma probabilidade associada e somando todas essas probabilidades, nós temos então a unidade. Por isso é que na opção, na primeira expressão que aparece no enunciado, nós temos lá θ mais 2θ ao quadrado, mais 3θ ao cubo, mais 2θ quarta, mais θ quinta, é igual a 1. Isso é uma expressão verdadeira, né? Porque a soma de todas as probabilidades deve ser igual a 1. Então, achei bastante legal, bastante interessante explorar, né, esse conceito bem básico de probabilidade. A soma de todas as probabilidades deve ser igual à unidade. Portanto, essa opção, essa afirmação número 1 é uma afirmação verdadeira. E claro que para obter aqui a esperança de xy, né, nós vamos ter que obter a distribuição de xy. Portanto, a partir da distribuição conjunta, nós devemos obter então a distribuição da variável xy. E mais uma vez, nós vamos obter isso por uma tabela, né, sabendo que xy pode assumir o valor 0 quando x for 0, né? Porque 0 vezes qualquer um desses números aqui será 0. Então, nós temos a probabilidade associada a xy igual a 0, será então a soma dessas probabilidades na primeira linha da distribuição conjunta. Todos os pontos, o ponto 0 e 0, o ponto 0 e 1, o ponto 0 e 2, é que me dá xy igual a 0, ou me dão, né, xy igual a 0. Portanto, a probabilidade de xy igual a 0 é a soma da primeira linha na distribuição conjunta. E para obter a esperança de xy, eu vou precisar multiplicar o valor que xy assume, né, pela probabilidade associada a esse valor. Então, aqui nós obtemos 0, já que é 0 vezes essa expressão. E continuamos dessa maneira para obter xy igual a 1. Xy igual a 1 ocorre apenas no ponto em que temos x igual a 1 e y igual a 1. Portanto, a probabilidade associada a xy igual a 1 é o cubo de θ. Fazendo então a multiplicação, temos aqui o cubo de θ da mesma maneira. Xy também pode assumir o valor igual a 2, quando tivermos os pontos 1 e 2, ou tivermos o ponto 2 e 1. Portanto, as probabilidades associadas a esses dois pontos são iguais a θ elevado à quarta potência. Portanto, a probabilidade associada a xy igual a 2 é 2θ à quarta potência. E esse produto será 4 vezes θ elevado à quarta potência. Finalmente, nós podemos obter xy igual a 4, quando tivermos o ponto x igual a 2 e y igual a 2. A probabilidade associada a esse ponto é θ elevado à quinta potência. Então, finalmente, temos aqui 4 vezes θ elevado à quinta potência. Com isso, nós obtemos então a esperança de xy, já que a esperança de xy é o valor k assumido por xy vezes a probabilidade de xy igual a k, usando aqui a definição da esperança, né? Então veja que um conceito bastante primitivo, né? Digamos assim, bem básico da probabilidade, e que obtínhamos aí então a esperança de xy igual a θ ao cubo mais 4θ quarta mais 4θ elevado à quinta potência, né? Então, bastante interessante ver que a esperança de xy foi corretamente especificada aqui nessa questão. Bom, finalmente,
para obter a esperança de xy, melhor dizendo, né, a esperança de x aqui no item 3, é importante obter a distribuição marginal de x. E isso também é possível a partir da distribuição conjunta, né? Nós vemos aqui na distribuição conjunta que os valores que x pode assumir é zero, e ele assume esse valor zero quando tivermos os pontos amostrais 0 e 0, 0 e 1 e 0 e 2. Portanto, é bem intuitivo perceber que a probabilidade de x igual a zero é a probabilidade associada a cada um desses pontos, né? A soma dessas probabilidades. Assim como os pontos x igual a 1, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 1, y igual a 2, me fornece aí aqueles pontos amostrais em que x igual a 1. Então, é bem interessante ver que, para obter a distribuição marginal de x, basta que nós somemos as linhas da distribuição conjunta. Então, dessa maneira, obter a distribuição marginal da variável x é somar as probabilidades associadas a cada ponto nessas linhas da distribuição conjunta. E assim nós obtemos aqui, novamente já preparando para o cálculo da esperança matemática de x, nós obtemos então que x pode ser igual a zero com probabilidade θ mais θ ao quadrado mais θ ao cubo, que é exatamente a soma da primeira linha. Esse produto aí será igual a zero, né? Para obter a probabilidade de x igual a 1, procedemos da mesma maneira, né? Somando a linha dos pontos amostrais em que x igual a 1. E com isso nós obtemos aí o quadrado de θ mais o cubo de θ mais a quarta potência de θ. Esse produto, obviamente, vai dar o mesmo valor, já que estamos trabalhando com a unidade. Finalmente, a probabilidade de x igual a 2, somamos a última linha da distribuição conjunta, e o produto de 2 vezes essa probabilidade é dado aqui por essa expressão. Com isso, nós ficamos aptos a calcular a esperança de x, pela definição da esperança matemática, né, que é o valor atribuído a x, aqui chamado de i, vezes a probabilidade de x igual a i. Então, uma questão bastante interessante, explorando aí os conceitos básicos de probabilidade, de distribuição conjunta de probabilidade, destacando aí que a soma das probabilidades é igual a 1, né? Tivemos que obter a esperança de xy e agora a esperança de x. Obtemos aí, então, essa última expressão para a esperança de x. Portanto, cada um desses itens é correto. Então, muito interessante ver que, embora tenhamos aqui uma expressão um pouco tanto como, digamos, assustadora, né? Mas como I e J assumem apenas 3 valores, é possível construir a distribuição conjunta de x e y muito rapidamente, assim como a distribuição de x e y e ainda a distribuição marginal de x. Lembrando que, se nós quiséssemos obter a distribuição marginal de y, nós somaríamos as probabilidades aqui nessa coluna, né? Esses 3 pontos amostrais aqui fornecem aqueles pontos em que y igual a zero. Portanto, a probabilidade de y igual a zero é θ mais θ ao quadrado mais θ ao cubo. Então, temos aqui
Para obter a marginal de y, somamos as probabilidades nas colunas. Bastante interessante perceber esse exercício e ver que os conceitos básicos de probabilidades foram aqui explorados de uma maneira bem interessante, envolvendo uma função de probabilidade conjunta. E conforme nós sabemos, a soma de todas as probabilidades associadas aos pontos amostrais deve ser igual a 1. Obtivemos lá, então, a esperança da marginal de xy pela distribuição de xy. E, finalmente, a esperança de x pela distribuição marginal de x. Esse é um tipo de exercício que é facilmente resolvido em 2 minutos e meio a 3 minutos. Não leva muito tempo para a resolução desse tipo de exercício, tendo em vista que temos apenas 9 pontos amostrais, já que x e y assumem os valores 0, 1 e 2. Então, o meu comentário final realmente essa é uma questão bastante interessante, por explorar conceitos bem básicos de probabilidade e por ser uma questão de mestrado, né? Uma questão de seleção para o mestrado, que costuma explorar conceitos bem mais elaborados de probabilidade e de estatística. Portanto, esse tipo de questão aqui é uma questão que eu chamo de questão fácil. Fácil porque é rapidamente resolvida, né? Muito embora os conceitos envolvidos sejam bastante importantes, o concurseiro não leva mais do que 3 minutos para resolver esse tipo de questão. Então eu quero deixar aqui a minha saudação aí para você que vai fazer uma prova de seleção de mestrado, ou você que está aqui no canal simplesmente para aprender um pouco mais de estatística, ou você que vai prestar um concurso público, ou ainda você que está aí na graduação e precisa de um apoio. É muito legal ter vocês aqui e muito bom saber que esse conteúdo está sendo útil para a minha audiência. Mas eu só fico sabendo disso se você curtir o meu vídeo, se você deixar um comentário, se você mandar um e-mail. Por isso eu quero pedir para vocês que assim, se esse conteúdo tiver sido o minimamente útil para você, deixa a sua curtida, pode deixar o seu comentário, pode enviar um e-mail, e não deixa de visitar o canal do Concurseiro Estatístico, né? Porque lá você encontrará muita estatística para concurso, muita prova resolvida, e também a lista de todas as provas que eu já resolvi e que eu disponibilizo para vocês. É claro que eu uso aqui o canal para divulgar esse trabalho, né? As provas são pagas, é o modo de me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo. Portanto, deixa aí o seu comentário, essa curtida. Um grande abraço e até a próxima aula comentada.